Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Capital, livro 2 do Karl Marx. Antes de seguir, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, você já sabe, né? Mas não deixa de fazer não, porque é muito importante. Talvez você já tenha chegado aqui a partir do vídeo sobre o livro 1 do Capital, mas se você não teve oportunidade, vou pedir para parar esse vídeo, assistir aqui, vou deixar aqui nos cards aqui agora, mas é muito importante que assista o vídeo 1, porque várias das categorias, dos temas que são tratados naquele vídeo, serão deslindados aqui de maneira um pouco mais minuciosa. Como é consabido, o Karl Marx, ele, nos últimos anos de vida, ele não pôde trabalhar muito, né? Ele ficou muito adoentado, sofreu várias perdas emocionais e começou a estudar temas muito distantes, vamos dizer assim, do seu tema original, né, que seria a economia política. Ele já estava estudando mineralogia e outros assuntos bastante diversos. Então, assim, ele nunca parou de estudar, mas é fato que ele já não parecia que ele não ia voltar aos livros, né, do Capital. Muitos estudiosos da obra do Marx acham que ele já tinha abandonado mesmo, outros achavam que ele nunca terminaria devido à extensão, né, daquilo que ele estudaria. Enfim, o fato é que ele não terminou o segundo e o terceiro livros, né? E tal tarefa coube ao Engels, né, que teve que editar os livros. O 2 ele ainda demorou um pouquinho, mas não foi muito. Agora o 3 foi um trabalho de fato hercúleo, né, que ele teve que demandar muitos anos de esforço. E hoje nós detalharemos o livro 2, que trata da circulação do capital. Eu gostaria, antes de dar sequência, de destacar a edição da Boitempo. É uma edição que tem muitas virtudes, né? A tradição é alentada. Tem introdução aqui até de marxistas japoneses, as notas são na própria página, né? Dá para observar aqui as notas na própria página, nota de rodapé, interessante sempre isso, né? Que fique na própria página, no rodapé, não lá no final do livro. A diagramação do livro é confortável, o tamanho da letra, né, não é tão pequeno, não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Então, nesses aspectos, assim, o trabalho da Boitempo realmente foi primoroso. Entretanto, eu gostaria de fazer duas críticas a respeito da edição. A primeira é que foi um livro não finalizado, né, pelo Marx, e existem eventuais inconsistências, né? Ele deveria, digamos, ter escrito DM, escreveu MD. E o que acontece? Naturalmente, quando você escreve muitas e muitas páginas, é muito natural que você leve o livro à edição e existe uma correção, né, por parte da editora. Isso vai se dar de maneira ainda mais grave, ainda de maneira mais séria, quando o próprio autor não conseguiu finalizar, não deu vamos dizer assim, aquela revisão final da sua própria obra. Pois bem, e existem algumas correções aqui feitas, né, pela tradução, inseridas nas notas de rodapé. Olha, aqui ele quis dizer DM, aqui não era DMD, era DM. Eu sinceramente não consigo entender o porquê disso. Né? Imagina se cabe a um autor que sequer conseguiu finalizar sua própria obra, caberia muito mais aquele que entregou completa para a editora, né? Ou seja, então, se fosse assim, todo livro, aqui o autor esqueceu uma vírgula, aqui o autor faltou com um parágrafo, aquele, sabe? Eu não vi sentido nenhum nesse tipo de correção ao que já havia acontecido nos Grundrisse, que é pior ainda, que era apenas um esboço, apenas um rascunho. Mas, enfim, eu achei um tipo de falta de bom senso, entendeu? Outro aspecto, que eu acho que esse seria um ponto de melhoria, é que esse livro ele tem uma quantidade de fórmulas matemáticas bastante intensa, bastante grande. E, eventualmente, o Marx se refere a algum tipo de sigla, né, aquilo que ele quer dizer, capital total, meio de produção, etc. E ele só vai voltar a usar essa sigla centenas de páginas depois. De modo que você pode, e isso aconteceu comigo, acabei esquecendo ao que ele estava se referindo, o que aquela sigla queria dizer. Então, se houvesse um glossário no início do livro com todas as siglas, seria muito mais útil do que aquelas correções que ele foi inserindo ao longo do livro. O grande fito desse livro é mostrar a forma cíclica, né, e a importância da circulação do capital para a sua própria reprodução. Nós já destacamos no vídeo sobre o livro 1 que o capital, né, a autovalorização do valor, é aquele processo em que existe um dinheiro, ele é aplicado, se transforma numa mercadoria e, ao ser posto no mercado, ele volta a ser dinheiro, porém é um dinheiro majorado, né? Aquele ciclo D majorado, vamos dizer assim. Como eu designei aqui, não sei como que outras pessoas designam. O feito desse livro é deslindar de maneira mais minuciosa esse processo de autovalorização do valor. Na verdade, nesse livro, o Marx vai detalhar uma série de conceitos que já estavam, ora no livro 1 do Capital, ora em outras obras dele. Então, assim, ele vai tratar com mais minúcia, vai detalhar, e a gente vai deslindar isso aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, ele detalha
com mais informações, com maior quantidade de páginas, a diferença entre dinheiro e capital. Esse ciclo, né, esse DMD+, aí, esse DMD majorado, ele vai detalhar em muitas e muitas páginas, vai voltar esse assunto diversas e diversas vezes. Ele vai destacar os enormes problemas que podem ocorrer na circulação, ou seja, a partir do momento que você investe dinheiro, produz uma mercadoria, o que pode atravancar esse processo? E nós podemos fazer uma série de analogias para o nosso próprio tempo histórico, né? Então, por exemplo, você vai produzir, digamos que no meio desse processo houve um problema na distribuição, né? Você não conseguiu levar o seu produto para os mais variados locais porque aconteceu algum problema no transporte, ou você não conseguiu despejar no mercado porque a sua empresa é mais ineficaz, né? Você demanda 15 funcionários e o seu concorrente precisa de apenas 10, seu produto ficou mais caro e, portanto, ele encalhou. Ou você está concorrendo com uma pessoa que tem um ganho de escala enorme porque produz para muitos lugares, a empresa é muito maior, então ao invés de concorrer com você que tem 10 funcionários, ele tem 100 e produz em compensação muito mais. Ou ele se utiliza de um maquinário tecnologicamente mais avançado, ou esse produto está sendo produzido em um país que tem um câmbio mais competitivo, etc, etc, etc. Então o Marx detalha em várias e várias páginas as múltiplas possibilidades de, digamos assim, travas, né, que pode acontecer esse processo de descirculação do capital. Então esse processo, né, do dinheiro que se transforma em mercadoria e se torna um dinheiro majorado, né, múltiplas coisas podem acontecer, pode, digamos assim, jogar areia, né, nessa engrenagem do capital e acabar, engastando, né, pode acabar engripando essa engrenagem do capital. E o Marx detalha isso imensamente nessa obra. Entretanto, ao fazê-lo, ele vai citar muitos e muitos exemplos matemáticos, né? Essas siglas que eu falei aqui no início do vídeo, elas são reiteradamente utilizadas, ele faz, uma sopa de letrinhas e é uma leitura bastante árida, bastante penosa. E com poucas páginas, assim, você já observa que você já está lidando, assim, com um livro de nível muito diferente em relação ao primeiro livro, né? Que é muito superior. Esse livro 2, ele vai lembrar os Grundrisse, né? Mas não as partes mais favoráveis dos Grundrisse, né? Mas sim aquelas partes mais enfadonhas, mais áridas, mais atravancadas. E, vamos dizer assim, essa reclamação que eu faço assim a respeito dos cálculos, não é porque eu vou pensar, né, como algumas pessoas falam, às vezes é até um meme, assim, né? Eu sou de humanas, né? Então não sei calcular. Eu acho, para começar, isso é um absurdo teórico, né? A pessoa de humanas tem que saber calcular da mesma maneira como uma pessoa de biomédicas e de exatas, ela tem que estudar os autores de humanas mais importantes do seu país. Isso é muito importante, né? Uma pessoa que de biomédicas ou de exatas, que não estudou Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Marilena Chauí, Milton Santos, Raimundo Faoro, etc, 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 ela deve muito, né? Deve muito, sua formação está mutilada, né? Da mesma maneira, uma pessoa de humanas que não entende nada de matemática, que já tem esse bloqueio, isso é péssimo, né? Péssimo para o desenvolvimento, inclusive do seu próprio raciocínio lógico, né? Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de apreço a esse raciocínio, que eu sou de humanas e tal, mas a parte matemática aqui desse livro, ela é enfadonha, ela toma muitas páginas, elas poderiam se transformar em um apêndice, poderiam ser minoradas no livro, ou seja, não é uma parte muito feliz, não. Nesse livro 2 do Capital, o Marx vai detalhar, né, a substituição das antigas formas de produção, tais quais a chinesa, tais quais a indiana, que eram focadas, vamos dizer, naqueles produtos que que forneciam valores de uso, né, basicamente para o seu produtor, e apenas o excedente, né, é que ia ao mercado, né, que se transformava em valor de troca. Ele vai mostrar que o capitalismo transforma basicamente tudo em valor de troca, né? Então os produtores, eles são muito mais focados em produzir produtos para o mercado do que para si mesmos. E é com esse valor que ele recebe dessa produção que ele vai poder fazer também no mercado a compra dos outros produtos. Esse é um conceito que já estava, não vamos dizer totalmente delineado, mas ele já estava posto lá no Manifesto Comunista, né? Aqui ele só detalha com maior precisão, vamos dizer assim. Devido à complexificação da produção do sistema capitalista, o Marx vai detalhar que, na verdade, muitas vezes um capitalista produz uma mercadoria, mas essa mercadoria já não vai ao mercado. Ela vai ser utilizada por um outro capitalista para fabricar uma nova mercadoria cada vez mais complexa e, na verdade, isso que ele diz aqui que já estava acontecendo no seu tempo é bastante comum no nosso tempo histórico. Por exemplo, você tem uma montadora de automóveis, ela vai comprar de um fabricante específico o vidro, o outro vai vender a chaparia, né, que vai ser aquela lâmina bem fininha, né, muito difícil de fabricar, né, que ela é muito leve e para não prejudicar o desempenho do carro, né? E mesmo aquilo que seria o coração do veículo, né? Que é o motor e o câmbio, quando você põe uma lupa, você vai ver que nem tudo o fabricante produz. Então, muitas vezes, o virabrequim, o pistão, a biela, o casquilho, o cabeçote,
a vela de ignição, né, chamada de vela, mancais, válvulas, ou seja, várias partes, mesmo do motor, né, do coração do veículo, elas às vezes são produzidas fora do fabricante, né? Por isso até muitas vezes é chamado de montador de automóveis, ou seja, que está pegando partes de 1001 fabricantes, né, 1001 outras empresas estão fornecendo elementos, fornecendo instrumentos para a produção desse veículo. Naturalmente, a fabricante vai observar com muito rigor essas outras empresas que vão fornecer peças para ela, porque senão, claro, quem vai ser em última instância responsabilizado pela má qualidade é ela mesma, né? E esse processo já está descrito aqui no livro do Capital do Marx. É interessante que esse livro também destaca que a própria complexificação do processo capitalista, ela não só induz, né, ela basicamente transforma o capitalista produtivo em um capitalista monetário, né? E é muito interessante, né? Porque os ciromínios parecem que estão fazendo essa descoberta agora, né? É um livro aqui de quase 150 anos e eles parecem que estão descobrindo a roda quando chegam a essa conclusão. E assim se evidencia, né, aquele erro notório, né, que o Ciro Gomes vive falando, né, de dar valor a quem produz e trabalha, né? Fora o pleonasmo, né? Porque quem trabalha é quem produz, a transformação do capitalista produtivo em um capitalista monetário, ela é, vamos dizer assim, algo natural dentro do sistema capitalista. Um dos problemas que o Marx detalha nesse livro, e depois ele vai se aprofundar mais ainda no livro 3, é a questão da superprodução. Ou seja, às vezes uma empresa vai produzir muito um produto, entretanto ele não vai ter mercado, né? Ele vai acabar sobrando. E isso foi um problema que aconteceu algumas vezes no período do Marx e depois aconteceu em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. O exemplo mais notório, qualquer pessoa que terminou o ensino médio estudou com certeza, foi o ciclo do café, né? Em determinado momento produziu-se tanto café aqui no Brasil e no mundo que o preço caiu muito. E, retornando aqui àquilo que já foi afirmado no vídeo sobre o livro 1, né, quando há escassez, quando há superabundância, aí a lei de oferta e procura ela é válida. E nesse momento havia uma superabundância, e aí o que o governo brasileiro fez na época? Ele comprou, né, esse café, né, e queimou. Então retirou uma parte do café do mercado, né? Claro, sacrificando com isso a economia do país inteiro em benefício desses cafeicultores, né? Então o prejuízo ficou todo com o país, todo com o Estado, com a população como um todo, em benefício desses cafeicultores por causa da superprodução já aqui alertada pelo Marx. Entretanto, nos dias de hoje, a superprodução não é, vamos dizer assim, uma grande pendência, um grande problema do sistema capitalista. Por quê? Desde o final da década de 70, elaborou-se uma nova metodologia de administração das fábricas lá com a Toyota, que é hoje designada como toyotismo. E eles têm várias mudanças, né, vários métodos de racionalização da produção, e um deles, na verdade até o principal, é chamado just in time, algo assim como na hora certa, na hora precisa. Esse sistema, ele faz o seguinte: é como se a produção ela tivesse um vínculo muito intrínseco com os estoques. É como se fosse o seguinte: olha, eu sei que cada concessionária está vendendo X quantidade de carros e, portanto, eu vou produzir esta quantidade X de carros para suprir o que eles acabaram de vender. É um sistema que mantém uma proximidade muito grande entre aquilo que está efetivamente sendo consumido e aquilo que está sendo produzido, e consegue com isso manter uma quantidade de estoques muito restrita. Isso, claro, é muito importante para as empresas, porque estoque é capital parado, e você consegue dessa maneira nunca ter nem uma escassez e nem uma superabundância, nem uma oferta excessiva. Então, a superprodução, é lógico que nem todas as empresas no mundo elas adotam esse tipo de sistema, existem empresas muito mais simples, mas na média a superprodução deixou de ser um problema. Acontece ainda, mas é muito mais raro e não tem esse efeito sistêmico tão catastrófico como tinha no período do Marx e mesmo depois do Marx, como foi aqui no Brasil durante o ciclo do café. Um dos conceitos mais importantes deslindados nesse livro é o quê? É o fato, claro, a circulação do capital, a sua importância, porque vamos dizer, sem circulação do capital, ou seja, sem você não consegue desovar o produto que você quer vender, né? Ou seja, você só produziu valor ali durante esse processo, mas você não consegue vendê-lo, o sistema está travado, né? Entretanto, o Marx vai advertir de maneira muito, muito severa que o processo de circulação ele não gera valor. É o processo de produção que gera valor. Isso já está descrito no livro 1 do Capital, mas aqui ele vai se aferrar, ele vai detalhar, ele vai especificar isso com todo rigor. Isso é muito importante e vai trazer uma quantidade de consequências enorme para a economia, enorme para a nossa sociedade. Este conceito de que só a produção gera valor, ele é muito importante, deve ser bem, vamos dizer assim, compreendido. Por quê?
Porque, por exemplo, quando você entende, né, o que o Marx está falando, você vai conseguir hoje, trazendo para o nosso tempo histórico, fazendo as devidas adaptações, você vai conseguir compreender que o que gera riqueza propriamente, o que valoriza o valor, vamos dizer assim, é a produção industrial e a produção agrícola. Naturalmente, a produção industrial ela tem um maior valor agregado e, portanto, ela é ainda mais importante. Claro que a produção agrícola é importante também, é aquilo que a gente se alimenta, mas a produção industrial é ainda mais importante. Então, a despeito do fetiche, né, de alguns capitalistas acharem que no mercado, vamos dizer assim, quando eu estou lá, uma pessoa está vendendo o mercado, ela está gerando riqueza. Não, ela não está gerando riqueza. O que está gerando riqueza efetivamente é a produção da indústria e é a agricultura. Claro que você tem uma outra exceção, como a pesca e tal, mas o foco de qualquer nação deveria ser esse: a indústria e a agricultura. E o processo de neoliberalização do mundo ocidental, a partir da desgraça com Pinochet, Reagan e Thatcher, então isso acabou engendrando uma espécie de desindustrialização de todo o Ocidente, né? E essa desindustrialização, essas empresas acabaram migrando. Esse parque industrial acabou migrando para a Ásia, né, especialmente para a China, mas também os outros tigres asiáticos, eles também se destacaram. E o que aconteceu foi o quê? É como se você tivesse uma árvore em que as raízes, né, que são a agricultura e a indústria, elas foram cortadas, né? Então você está com o setor de serviço ali no meio, que é esse setor de circulação, que não gera valor, como o Marx muito bem destaca. Então essa árvore, ela tende a fenecer, né? É como se você tivesse um prédio, para utilizar outra metáfora, e cortassem essa pata, né? Você perdeu a base do prédio, esse prédio tende a cair. Então, assim, a advertência que o Marx faz é muito importante e ela não foi escutada devidamente por uma série de economistas, por uma série de governos que promoveram, ou às vezes promoveram, ou mais bem dizendo assim, eles acabaram não conseguindo obstar esse processo neoliberal de desindustrialização. E, naturalmente, as consequências são severas, né? Porque os países que cresceram no mundo foram os países que não adotaram esse tipo de política econômica, né? Por óbvio, né? Diferentemente do que o delírio dos neoliberais e ANCAPs pensam, né? Se a Coreia do Sul tivesse focado naquilo que eles dizem, né, que é nas suas supostas vantagens comparativas, a Coreia do Sul teria como principal produto do país arroz. Não, eles queriam produzir no seu próprio país, desenvolver tecnologia, investir na indústria, etc. Então, os resultados que eles adquiriram socialmente, a despeito das enormes contradições que aquele país ainda tem, é verdade, mas assim, o crescimento que eles conseguiram, que não foi pequeno, foi porque tiveram um foco totalmente distinto do que os neoliberais defendem, e isso já está exposto aqui de maneira, vamos dizer assim, um pouco menos desenvolvida, mas nos seus parâmetros já está aqui nesse livro do Marx. E, na verdade, nós estamos vendo no mundo inteiro, né, uma luta por uma reindustrialização, né? O Biden, por exemplo, faz lá um mega plano, especialmente para desenvolver semicondutores nos Estados Unidos. Ele promoveu uma guerra comercial por conta do 5G. Já o Trump começara, né, e ele deu sequência. Então, assim, os países estão percebendo, né, e o que aconteceu durante a pandemia evidenciou esse processo, né, porque houve um tempo que não havia máscara, não havia álcool em gel, não havia macas, não havia aparelhos de UTI. E quem produzia tudo isso? Os países não conseguiam mais, não forneciam mais, porque eles só importavam. Então, quando fez-se necessário de maneira mais premente, eles se deram conta de que, olha, isso era nosso, a gente conseguia fazer isso aqui, hoje a gente não consegue mais. Né? Enquanto vários países padeciam com isso, nós podemos observar a China construindo um hospital de mega proporções em 10 dias. Por que conseguiu? Conseguiu porque tem esse foco na produção, enquanto vários países se acostumaram, vamos dizer assim, ou se desacostumaram a produzir. Porque o Brasil já chegou a ter 1/3 do seu PIB vinculado à indústria. O Brasil chegou a exportar muito na década de 80. A sua indústria exportava, quer dizer, conseguia competir com países estrangeiros. E uma série de decisões equivocadas, erráticas na sua política econômica, né, notoriamente a partir de Fernando Collor, mas o problema começou até já no finalzinho do governo Sarney, legaram esse resultado que hoje o Brasil é um país que depende do setor de serviços. Tem uma grande parte da sua massa trabalhadora trabalhando no setor de serviços. Isso é péssimo, né, porque não gera riqueza, é péssimo porque os salários são menores, é péssimo porque não gera desenvolvimento. Então, assim, uma pessoa, vou abrir uma manicure, vou abrir um restaurante. Esse tipo de investimento, infelizmente, ele só vai redistribuir a riqueza da sociedade. Ele não vai engendrar nova riqueza. Né? Isso é péssimo para o país, péssimo mesmo. E ainda pior, né? Nós podemos observar nos últimos tempos o crescimento de várias grandes varejistas com um especial destaque para a Amazon. E o que acontece? A Amazon, ela que é uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa de logística, né? Não é uma empresa.
do que vende a Amazon. A Amazon é uma espécie de intermediária, ela tem um foco na logística, ela já tem esse nome, né, porque por causa do Rio Amazonas, né, por causa da sua imensa perenidade, né, sua capilaridade ao longo daquele estado. E a Amazon, na medida em que ela não tem, vamos dizer, aqueles pesados custos de aluguéis, com muitos funcionários, tem que ter estacionamento, as lojas, etc., ela consegue vender mais barato. Na medida em que ela vende mais barato, hoje a internet vai ficando cada vez mais acessível às pessoas quando fazem a comparação entre o produto numa loja e o produto na Amazon, e outras varejistas também, elas percebem, olha, comprar na loja física é péssimo, né? Então cada vez mais pessoas estão migrando para compras via internet. E na medida em que muitas pessoas no Brasil são empregadas no setor de serviços, olha, aqui há uma inconsistência, né? Porque, claro, a Amazon e outras grandes varejistas também vão empregar, mas em menor quantidade. E essas pessoas vão para onde? Elas já estavam ali no setor de serviços por não haver outra alternativa. E não havia alternativa porque as políticas industriais foram rebaixadas e, seguindo políticas neoliberais, o Brasil deveria se focar nas suas tais vantagens comparativas. Isso resultou um desastre econômico para o Brasil. Então, por exemplo, o Marx ele vai destacar enormemente que um dos piores problemas para a circulação do capital é o tempo. Se você demora muito entre o processo de produção e o processo de venda, que no final, esse retorno do capital investido aqui, esse dinheiro que se transforma em mercadoria, que se transforma em dinheiro majorado, até que chega aqui ao final desse processo, se ele demorar demais, isso é péssimo para o capitalista. Se essa demora ocorre dentro do processo de produção, digamos que seja um produto muito específico, muito elaborado, que requer o trabalho de muita gente, ou o insumo de muitos atores, ou seja enfim, seja difícil, sei lá, seja um semicondutor, ele é muito difícil de ser fabricado. Muito bem, durante esse processo de produção, seu valor ainda está sendo incrementado. Entretanto, se esse tempo, na verdade, ele está muito vinculado ao processo de circulação, aí isso é trágico. É trágico para o capitalismo, é trágico para a autovalorização do valor. Por quê? Porque no processo de circulação, ele não ganha valor. Então ele só está perdendo. É uma tragédia para o capital. E aqui nós voltamos mais uma vez com o exemplo da Amazon. Na medida em que ela é uma empresa que tem uma boa logística, na verdade é uma empresa de logística, ela consegue diminuir esse tempo de circulação. Quando ela diminui o tempo de circulação, eu vou fazer aqui uma analogia que é facilmente entendida. Digamos que você seja um vendedor de veículos, né? Então você vive vendendo veículos usados. E digamos que seu faturamento precisa ser 50 mil reais por mês para que você consiga ter o seu rendimento, pagar os funcionários, o aluguel, etc. Então, se você vende 10 veículos por mês e você precisa chegar a mais ou menos 50 mil, você precisa ter um rendimento sobre cada veículo de 5 mil reais. Porém, se você vende 50 veículos, você precisa ter um rendimento, um ganho em cima daquele veículo de apenas R$1.000. Então, olha como é que as coisas vão se somando a favor dessas grandes varejistas. Elas já têm os custos menores, né, pelo fato de não ter aquelas grandes lojas físicas, com toda aquela quantidade imensa de funcionários, com caixa, com aluguéis, estacionamentos, todo aquele investimento físico, ela não tem nada disso. E por conta disso, ela já pode baixar o preço, ela já é uma empresa especializada em logística, ela diminui o tempo de circulação. Na medida que diminui o tempo de circulação por ser uma empresa focada nesse aspecto logístico, ela consegue vender mais. Na medida em que vende mais, acontece esse exemplo aqui que eu dei do carro, né? Um exemplo bem simples. Se eu estou vendendo mais, eu posso, vamos dizer assim, baixar a minha taxa relativa de lucro, porque eu estou compensando com a escala. O Marx vai dizer muito isso, né? A escala vai compensar, a velocidade da circulação do capital vai compensar. E aí, essa empresa vai se tornar uma mega empresa, porque na medida em que ela está vendendo muito, ela tem ganho de escala, ela vai competir com a empresa que não está vendendo tanto, seria esse vendedor de carro que precisa ganhar 5 mil por veículo, contra esse aqui que só precisa ganhar 1.000, é evidente que esse aqui vai prevalecer. E assim você justifica, né? Você consegue compreender como uma empresa vai tomar um tamanho tão descomunal como a Amazon. E aí você soma essas informações, né? A melhoria da internet, a empresa focada nisso, não tem aqueles custos todos. Imagina um país em que a maior parte da mão de obra está focada em um setor que tende a ser estraçalhado. É um tanto quanto preocupante, né? E assim, só para dar um exemplo de como as coisas estão mudando, é interessante assim, né? Os exemplos, né, como diz o Kant, são a muleta da faculdade de julgar, né? Mas eu acho que é interessante a gente trazer para o nosso campo, para sair um pouco da teoria. Essa semana eu tive dificuldade para comprar um leite aqui para minha filha. Minha filha mais velha não pode tomar leite com lactose. Eu fui a 3 supermercados e não encontrei nenhum. E aí, eu falei, caramba, veio a ideia, né? Será que a Amazon vende leite? Resultado, fui
encontrei o preço que era similar ao preço que eu encontraria no supermercado, entregam aqui na minha casa, não cobram frete, e, em outros termos, eu comprei leite pela Amazon. Então, assim, é um exemplo da mudança de vida que está acontecendo. Ela é um pouco progressiva, um pouco lenta, mas daqui a pouco, o que a gente não estará comprando através desse tipo de loja? E reitero, na medida em que há uma grande parte do país vinculada a um trabalho que tende a ser ceifado, o Brasil tem que mudar a sua matriz econômica, isso é urgente, né? Então o Marx detalha muito bem no livro que no processo de circulação não há geração de valor, mas aí uma pessoa pode contrapor. Mas veja bem, olha, às vezes você tem lá um produtor, sei lá, um produtor de vegetais, um produtor de frutas, que está se esfalfando de sol a sol, e o ganho dele é bem diminuto em relação ao ganho do capitalista, né, proprietário do supermercado que vende o produto dele. O Marx vai dizer, mas isso aí é uma disputa, uma guerra entre capitalistas. O fato é que esse aqui que está no processo de circulação, ele não está produzindo valor. Ele pode até ser o maior beneficiário de todo o sistema, mas ainda assim ele não está gerando valor. Ele está se apropriando do valor que outro gerou. Aliás, é um tema recorrentemente denunciado no livro A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dobor. Há um trecho nesse livro do Marx, que eu não vou especificar muito, mas os comunistas, na média, eles sempre defenderam a abolição do Estado, né? Até por uma pressão ali dos anarquistas, uma pressão barra influência, vamos dizer assim, né? E é uma ideia que eu não tenho muito apreço, né? Mas, enfim, há outras pessoas muito inteligentes, muito esclarecidas, que defendem a abolição do Estado. Não é bem o meu caso, eu acho tanto quanto tacanho, né, tanto quanto infantil até essa ideia, dada a complexidade da nossa sociedade atual. Acho uma ideia bem abstrusa, assim, bem ultrapassada. De qualquer modo, assim, nesse livro parece o Marx dar uma estocadazinha contra a ideia da abolição do Estado, né? Mas, claro, existem outros livros, outros trechos que ele defende, né, tal ideia. Então, assim, eu não vou avançar nessa polêmica, mas eu acho que ele dá uma rateada. Aqui no livro Capital, o Marx também destaca, vamos dizer assim, o papel esterilizador dos artigos de luxo quando são eventualmente consumidos por capitalistas. O que, aliás, muitas vezes aconteceu ao longo da história, acontece nos dias de hoje. Então, por exemplo, nós podemos observar que esse dinheiro que se transforma em mercadoria, que se transforma em dinheiro majorado, e aí que vai ser reaplicado em mercadoria, que vai se transformar em dinheiro majorado, ou seja, né, esse processo de autovalorização do valor é um processo, como diz lá, né, o filme Rei Leão, né, um ciclo sem fim, né? Então ele tende sempre a majorar, mas então o que poderia dissipar, né, essa majoração, vamos dizer assim? O gasto em artigos de luxo. E isso aconteceu muito ao longo da história. Para dar alguns exemplos tristes, né, alguns exemplos dantescos aqui que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, né, lá em Ouro Preto, né, era um local riquíssimo, produzia metais preciosos, né, ouro, pedras preciosas e tal, e foi um local, vamos dizer assim, que não só porque foi consumido por Portugal e depois, né, como tendo beneficiário último a Inglaterra, mas aqueles que lá estavam, eles também dissiparam enormemente aquele capital, né? É notório o exemplo, né, até burlesco, né, da Chica da Silva, que mandou construir um açude e um navio para ela navegar e ver como é que eles faziam para vir de Portugal aqui para o Brasil, né? Então, assim, é um exemplo assim, né, patético até, né, de dissipação de dinheiro. E o que existe hoje em Ouro Preto? O que legou aquela enorme quantidade de riqueza que havia naquele lugar? Não restou nada. Ouro Preto não tem nada. Aqueles bilhões e bilhões, né, trazendo para os dias de hoje, de reais, que de lá saíram, não restou nada. Ora porque foi sugado por Portugal e Inglaterra, ora porque aqueles que lá estavam dissiparam seu capital, né, desse tipo de maneira burlesca. Isso não foi só aqui no Brasil, não. Aconteceu também em Potosí, lá na Bolívia, e existem vários outros exemplos históricos, né? Por exemplo, um até é tão ridículo que chega a ser difícil até de acreditar, mas isso aconteceu. Durante o ciclo da borracha, as famílias abastadas de Manaus mandavam lavar suas roupas de cama nos Estados Unidos. Isso aconteceu aqui no Brasil, né? E o que resta hoje lá? Nada. Aquela indústria não legou nada. Hoje eles dependem lá da Zona Franca, que é apenas um processo de subsídio, né, pago pelo país inteiro para benefício deles. E esse tipo de dissipação ocorre hoje. Para dar um exemplo, já que a gente citou a Amazon, o gasto, né, absurdo que esses sujeitos têm para brincar de viagem espacial, né? Então eles vão, inclusive, com a desculpa, não, a gente vai arrumar um jeito de salvar o planeta Terra, né, ou salvar os seres humanos, já que o planeta Terra está com a idade contada, né? Na verdade está com a idade contada justamente por causa desse capitalista que
tentam arrumar um meio de fugir dele, né? É impressionante a ironia da história, né? E é interessante que esse capital, vamos dizer assim, despendido, né, gasto, né, esterilizado em artigos de luxo, a sociedade ela tem meios, né, de coibir esse tipo de gasto. Por exemplo, depois do término da Segunda Guerra Mundial, né, quando a União Soviética efetivamente derrotou a Alemanha, né, pagou um preço caríssimo por isso, mas enfim, conseguiu derrotar a Alemanha e o socialismo foi observado de uma maneira muito diferente ao longo do mundo inteiro e vários países, a classe trabalhadora ansiava por uma revolução socialista e especialmente nos países centrais do capitalismo eles perceberam que tinham que ceder os anéis para não perder os dedos, eles vão impor uma série de medidas tributárias que geraram efetivamente um benefício enorme para a classe trabalhadora. E vamos dizer, essas medidas tributárias, elas coibiam esse tipo de esterilização com artigos de luxo, com iate ou com essas coisas assim. E como se fazia isso? De duas maneiras. Primeiro, se tributava imensamente a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Então, até naquele livro do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, ele destaca uma informação que eu não sabia, eu fiquei espantado. Os Estados Unidos chegaram a ter uma alíquota de imposto de renda de 97%. Mas aí você pode pensar, mas 97%, claro, é só acima de um valor, de um determinado valor, um valor até bem alto, mas quando você impõe uma taxa dessa de 97%, o que você está fazendo, na verdade, é impedindo, né? Você está bloqueando, está limitando o valor do salário. Né? Por quê? Porque a empresa, digamos que fosse a partir de 100 mil dólares essa taxa. Uma empresa ia pagar 150 mil dólares para você, sabendo que esses 50 mil ela ia pagar 97% ao governo? Não, é lógico que não. Ela não vai pagar, ela vai topar ali naqueles 100 mil dólares. Não vai dar nada mais além disso. E o que isso promoveu? Isso promovia uma redistribuição dessa renda na base da pirâmide, vamos dizer assim. Então a parte mais baixa da pirâmide tinha salários relativamente mais elevados, né? A distância entre o topo e a base da pirâmide era muito menor do que é hoje, quando os CEOs, esses sujeitos, esses marginais aí do capital, eles têm salários absolutamente desproporcionais e mesmo os valores que hoje são tributados, que já são menores do que eram na época, eles muitas vezes conseguem se evadir e aí vão para paraísos fiscais para fugir desse tipo de tributação, uma atitude extremamente lesiva à sociedade como um todo, né? Porque a classe média é tributada, os pobres são tributados e os ricos, que deveriam ser mais tributados, conseguem se evadir para esses paraísos fiscais. Nós temos exemplos aqui notórios aqui no Brasil. Né? E o segundo aspecto era que as empresas também eram bem tributadas. Então, por exemplo, uma empresa, quando ela ia pagar os dividendos aos seus acionistas, ela observava que o valor que ela ia pagar e o valor que eles efetivamente iam receber era muito dissonante, né? Porque o governo, nesses países, cobrava um valor enorme de imposto sobre esses lucros e dividendos. Então, o que as empresas eram coagidas a fazer? Elas reaplicavam esse valor. O lucro que elas tinham era reaplicado na produção. Quando elas reaplicavam esse valor, porque é melhor eu reaplicar, minha empresa cresce, eu vou ter mais investimentos, vou ter mais produção, vou ter mais dinheiro, vou ter mais recursos. E na medida que eu conseguisse essa quantidade maior de recursos, quando eu for pagar, né, esses dividendos, esses juros para os meus acionistas, eles vão estar sobre uma base maior. E, naturalmente, quando a empresa fazia esse investimento, naturalmente, o país se desenvolvia, a classe trabalhadora se desenvolvia e você tinha um espraiamento da riqueza que foi o que sustentou aqueles chamados 30 anos gloriosos, né? Do término ali da Segunda Guerra Mundial até a crise de petróleo que começa ali no meio da década de 70. E esse tipo de estratégia, né, é o que vai impedir aquela frase triste, né, mas bem correta do Mia Couto, né, o escritor moçambicano Mia Couto, ele vai afirmar, né, que um país pobre ele não produz riqueza, ele produz ricos. Né? E por que produz ricos? É justamente por causa dessa concentração de renda aqui destacada. E nós podemos deslindar aqui alguns meios de mitigá-la. Né? É lógico que esse não é um meio revolucionário, né? O Marx vai defender o engendramento de uma outra sociedade, né? Então, esse é um debate enorme, né? O Thomas Piketty, por exemplo, vai defender esse meio tributário. Aliás, existe um livro que é belíssimo, aliás, escrito por um socialista, que é o Ernest Hemingway, que é um livro chamado Por Quem os Sinos Dobram, né? Lá pelas tantas, o livro é um personagem norte-americano que está envolvido no meio da guerra civil, né? E aí um personagem pergunta a ele, e a revolução lá nos Estados Unidos? Aí eles viviam esse tempo histórico no qual a tributação sobre as fortunas era muito alta, né? E sobre as empresas também, etc. Então ele diz, não, nós estamos fazendo a revolução através de outros meios, através da tributação. Aí o personagem faz uma tréplica, mas os capitalistas vão descobrir isso e eles vão acabar com isso aí.
Aí ele, enfim, né, segue o livro, e o fato é, eles conseguiram mesmo, eles acabaram com isso nos Estados Unidos e nos outros países do mundo ocidental. É claro que aqui no Brasil, sendo um país extremamente desigual, isso é ainda mais acerbo, mas mesmo nesse país que já em algum momento histórico aplicaram essas medidas bastante corretivas, né, que tendem a mitigar a desigualdade social, eles acabaram, vamos dizer assim, perdendo essa batalha para os neoliberais. No livro A Era do Capital Improdutivo, já citado aqui por mim, do Ladislau Debord, e também no livro também lançado pela Boitempo, dos economistas franceses Gérard Duménil e Dominique Lévy, chamado A Crise do Neoliberalismo, é citado com muito rigor quão lesivo é para a sociedade quando essa parte mais alta da sociedade não é tributada e quando as empresas não reinvestem, né? Você imagina que aqui no Brasil acontece hoje, quero nem citar o nome da empresa, mas que ela não só não reinveste, mas ela vende determinados ativos e os joga como lucro. Né? Seria o mesmo que você na sua casa, eu tenho um sofá. Então eu vou vender o sofá. Então se a sua renda, vamos dizer, é R$2.000 mensais, vender o sofá, então nesse mês minha renda é R$3.000. Ué, o cara pálida, mas no mês que vem não tem sofá mais não. Né? E o pior, quando você quiser comprar outro sofá, você não vai pagar esses R$1.000 pelos quais você vendeu ele não. Então assim, é uma tragédia na ida e na volta. Um aspecto que o Marx detalha bastante, assim, muitas e muitas páginas, é sobre uma espécie de adiantamento que o capitalista faria nesse início desse processo, né, de dinheiro que se transforma em mercadoria, que volta como um dinheiro majorado. Então, assim, ele diz assim, ele está entrando aqui com dinheiro, então ele está adiantando o dinheiro. Eu compreendo que isso seja um problema, mas diferentemente do Marx, eu acho que isso é um problema, especialmente no início do processo. Então, por exemplo, digamos que esse capitalista, ele é dono de uma construtora, né, que está construindo prédios. Então, quando ele vai construir esse primeiro prédio, né, que ele vai ali com toda a dificuldade, não está ganhando basicamente dinheiro nenhum, tem que depender completamente do seu próprio capital. E, claro, se ele depender de pegar um empréstimo, ele está ferrado, né? Tá perdido, porque aqui no Brasil o sistema financeiro é oligopolizado e extremamente ineficiente, né? Cobra juros escorchantes de todas as pessoas. Então, pequeno produtor, pequeno comerciante que abre um negócio, quando ele dependeu daquele empréstimo, ele está perdido, né? Porque seria salutar, dentro das ideias, vamos dizer assim, do sistema capitalista, que o quê? Quando um produtor ele fosse a um banco, ele pegasse um valor, né, ele pagaria uma taxa de juros, e essa taxa de juros ela seria inferior à lucratividade desse produtor. Então ele conseguiria gerar lucro para o banco, conseguiria pagar esse empréstimo, conseguiria gerar lucro para si mesmo. Depois, para aumentar essa produção, poderia voltar ao banco e assim geraria uma espécie de ciclo positivo. Isso, enfim, né? Pode ter acontecido em alguns lugares do mundo, mas aqui no Brasil isso é um delírio, né? Qualquer pessoa que dependa minimamente de ir ao banco, no cartão de crédito, etc., ele está perdido. Então, assim, esse início para o produtor, enquanto ele não está com o ciclo girando continuamente, então, por exemplo, eu citei aqui uma construtora como exemplo, né? Então, por exemplo, ele está lá, está produzindo, está no início ali. Então ali é difícil, aí ele começa a vender um ou outro apartamento, tem ali aquele adiantamento que ele recebe e tal, mas aí ele chegou ao final do prédio. Aí, opa, já estou com capital e agora eu já consigo construir melhor, que eu já estou com capital aqui para fazer essa construção. Opa, terminei o segundo prédio. Opa, agora eu já estou com tal quantidade de capital que eu já estou começando o outro prédio, nem terminei esse aqui ainda, porque eu tenho capital suficiente. Eu já estou vendendo aqui, já estou vendendo esses, já estou construindo esses aqui, já estou vendendo, estou construindo. Ou seja, o ciclo do capital ele já está rodando. A partir do momento que ele está rodando, esse processo de adiantamento ele já não existe mais. Ele existe, no meu entendimento pelo menos, ele é mais grave quando é o capital inicial. Mas depois que o ciclo já está rodando, eu acho que isso, vamos dizer assim, né, a autovalorização do valor ela tem menos dificuldades de ocorrer. É interessante que muitas vezes vocês já devem ter escutado assim, que o dinheiro faz dinheiro, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro. Mas como é isso? Né? Não, eu vou aplicar no mercado financeiro. Né, apliquei 100, no outro ano tem 120, no outro ano tem 150, quer dizer, tudo lá no mercado, dinheiro está trabalhando por mim. Bem, isso é um delírio, né? O dinheiro não trabalha por ninguém. Alguém trabalhou para fazer esse dinheiro render. Necessariamente, se esse dinheiro tem lastro, o que aconteceu foi que ele passou no processo de produção, nesse processo que a gente chama aqui do capital, né, de autovalorização do valor, ele era capital, ele foi aplicado, se transformou numa mercadoria, foi ao mercado, foi vendido e voltou como dinheiro majorado. Se ele não passou por esse processo, e isso acontece muito no mercado acionário, né, que vai aumentando suas cifras de maneira, vamos dizer assim, um tanto quanto delirante, né, eventualmente a bolha vai estourar,
E aí a crise vai trazer esse mundo delirante, esse mundo do fetiche, para os seus valores reais. As crises, elas eventualmente têm esse papel, né, de trazer os capitalistas lá do mundo Alice que eles estão vivendo, né, traz aqui para o mundo real. Então esse ciclo de transformação do dinheiro na mercadoria, no dinheiro majorado, ele é descrito de maneira muito interessante aqui pelo Marx na página 135, abre aspas. Esse ciclo surge como o ciclo do capital monetário, pois o capital industrial, em sua forma dinheiro, como capital monetário, constitui tanto o ponto de partida como o ponto de retorno de seu processo total, né? O dinheiro que volta a ser dinheiro, né? Passando pelo meio ali pela mercadoria. A própria fórmula expressa que o dinheiro não é gasto como dinheiro, mas apenas adiantado, ou seja, é somente a forma dinheiro do capital monetário. Ela significa, além disso, que é o valor de troca e não o valor de uso que constitui a finalidade própria do movimento. Nós já destacamos essas categorias aqui, valor de troca, né? Nesse vídeo, e especialmente no vídeo do livro 1. É justamente porque a forma dinheiro do valor constitui sua forma de manifestação independente e palpável que a forma de circulação D majorado, cujo ponto de partida e de chegada é o dinheiro efetivo, esse D majorado é o dinheiro, né? O ato de fazer dinheiro expressa do modo mais palpável a mola propulsora da produção capitalista. O processo de produção aparece apenas como inevitável elo intermediário, um mal necessário ao ato de fazer dinheiro. Por isso, todas as nações em que impera o modo de produção capitalista são periodicamente tomadas pela ilusão de querer fazer dinheiro sem a mediação do processo de produção. Ou seja, esse fetiche de que o dinheiro faz dinheiro. Né? Isso acontece continuamente no mundo inteiro, especialmente no mercado especulativo e no mercado acionário. É uma espécie de esquema de pirâmide oficializado, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, no meio da pandemia, com o país em frangalhos, a Bolsa Brasileira só fazia subir. Né? Quem estava gerando aquela riqueza? Não tem lastro aqui na realidade. Então, em algum momento, aquilo ali vai estourar. Né? Mas, como a gente já disse aqui no vídeo sobre o livro 1, né, depois de mim o dilúvio, né, então o que o capitalista quer? Ele quer, eu estou aqui, estou majorando, estou subindo, estou crescendo, estou comprando essas moedas especulativas que não tem lastro na realidade nenhum, né? Então, são várias moedas, são apenas ativos especulativos, com a ideia, ok, eu vou comprar por 100, esse aqui, não, eu vou comprar por 120, porque ela vai virar 150, em algum momento a casa vai cair, né? Em algum momento vai se mostrar que isso não tem uma efetividade no mundo real, ninguém está utilizando na prática esse tipo de moeda sem lastro no mundo real, e ela é apenas um ativo especulativo, é apenas um esquema de pirâmide, como vários que existem e já existiram ao longo da história do capitalismo. Então, o Marx vai detalhar bastante nesse livro que o capital é um processo, né? É a autovalorização do valor. E esse processo não pode ser estancado em nenhum momento. Se ele é estancado no processo de produção, nesse processo de transformar-se em mercadoria, nesse processo de circulação, é evidente que tudo vai por água abaixo. Né? Há uma relação dialética entre a produção e a circulação, mas deve-se sempre reiterar que a circulação não produz valor. Isso é muito importante. E, naturalmente, todo esse processo acontece em um sistema no qual a própria força de trabalho também é uma mercadoria. Então, tudo vira mercadoria. Né? Também é um conceito já esposado desde lá do Manifesto Comunista, que ele detalha aqui também, ou seja, é um sistema no qual a força de trabalho, né, as pessoas, elas se portam como uma mercadoria qualquer no mercado. Você pode comprar um vegetal, pode comprar um carro, pode comprar uma casa, pode comprar a força de trabalho de uma pessoa. Ou seja, tudo vira mercadoria e isso tem uma série de consequências das mais variadas possíveis, né? Inclusive psicossociais, vamos dizer assim. É interessante que aqui no livro do Capital, o Marx já descreve, né, no seu tempo histórico, né, quase 150 anos atrás, que havia capitalistas ganhando mais com a especulação do que com a produção. Né? E aí nós temos vários hoje ciromínios aí, né, destacando, fazendo essa denúncia, né, como se tratasse de algo novo. Né? É só ler, né? É só ler um pouquinho Marx e vai ver que isso já vem de longa data, né? Não é uma coisa nova no capitalismo, não. Não é só vinculado à ascensão do neoliberalismo, como alguns pensam, não. Nesse livro, o Marx também destaca o caráter anárquico da produção capitalista, ou seja, tudo é produzido por conta do lucro, né? Em vista ao lucro. Então não é considerado o benefício social que aquilo vai acarretar, o prejuízo ambiental, o prejuízo financeiro, aquilo que vai acarretar na saúde daquele país, daquelas famílias, sabe? Tudo isso é desconsiderado, só quer se saber do lucro. Isso vai trazer consequências extremamente lesivas para a sociedade. Porque, por exemplo, digamos que você saiba que destruir a Amazônia, queimar a Amazônia para plantar soja, para transformá-la em pasto, é extremamente lesivo à humanidade, vai prejudicar muito o mundo como um todo. A questão é, para aquela pessoa que está fazendo esse processo de destruição, que está transformando em pasto, não é lesivo. Para ele é benéfico. Então ele vai lá e vai destruir mesmo. Vai botar gado ali, vai plantar a soja ali, e ele quer que se dane.
né? Por isso já bem diz, né, o Chico Mendes, né, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Porque se você não tem um processo consciente, racionalizado, planejado de desenvolvimento, esse tipo de acontecimento ele não é outra coisa senão inevitável. É por isso que a degradação ambiental no sistema capitalista é absolutamente inevitável, porque é um sistema focado no lucro, focado na autovalorização do valor, independentemente das consequências que possam daí advir. É só com um sistema socialmente planejado, na qual a sociedade não tenha como foco o lucro, mas tem o foco no seu próprio benefício, é que esse tipo de destruição poderia ser coibido. Porque senão, é evidente, o poder do capital é muito avançado e ele sempre vai conseguir dobrar todas as outras instâncias, mesmo aquelas munidas de muitas boas intenções que vão tentar obstá-la. Não, ele vai passar por cima, ele vai tratorar tudo. Sempre o fez. Sempre o fez. Às vezes vai se disfarçar melhor, às vezes menos, às vezes ele é mais despudorado, às vezes menos. Por exemplo, no governo Bolsonaro, ele é extremamente despudorado. Mas em outros ele estava ali, entendeu? Só tinha uma máscara, né, para se esconder, mas praticava as mesmas coisas. Hoje elas só estão mais explícitas. Há um outro trecho aqui, da página 449, que também é um belo resumo aqui da ideia do livro. O processo imediato de produção do capital é seu processo de trabalho e valorização, processo cujo resultado é o produto mercadoria e cujo motivo determinante é a produção de mais valor. O processo de reprodução do capital abarca tanto o processo direto de produção como as duas fases do processo de circulação propriamente dito, isto é, o ciclo inteiro, que, como processo periódico, processo que se repete sempre de novo em determinados períodos, constitui a rotação do capital. É aquele ciclo sem fim que eu já destaquei aqui. Bem, seguindo aqui, né, a ideia do Platão, né, que a gente tem que tentar extremar a episteme, né, diminuir a doxa, né, mitigar a doxa, ou seja, extremar o conhecimento e mitigar a parte da opinião. Então vocês viram que eu tentei não dar tantas opiniões ao longo desse vídeo, né, uma ou outra ali no meio do caminho, se o livro é bom ou não é, e eu tento sempre fazer isso aqui nos vídeos aqui no canal, né? Mas agora aqui é a hora de abrir o coração, já estamos no finalzinho, e falar o que eu achei propriamente do livro. E esse livro é um livro famigerado, né? Um livro que tem péssima fama e, claro, eu já tinha lido e escutado vídeos de várias pessoas defendendo arduamente aqui o livro 2. Não, ele não é ruim assim, essas críticas são injustas e tal. Bem, meus amigos, esse é um livro realmente de difícil leitura, é um livro bastante complicado, ele é muito árido. Marx passa muitas e muitas páginas se perdendo em cálculos matemáticos. Os temas, eles são, vamos dizer assim, temas muito menos interessantes do que o do livro 1. O processo... Vocês puderam observar no vídeo sobre o livro 1, que de fato aquele livro é brilhante. Você está ali no fastígio, né, das ciências humanas pôde produzir, no fastígio daquilo que a humanidade pôde algum dia produzir. De fato é um livro brilhante, né, um livro estupendo, um livro que, eu reitero, ninguém que deseja conhecer a fundo a sociedade capitalista vai poder prescindir dele, né? Quando Jean Paul Sartre afirmou que o marxismo é a filosofia insuperável do nosso tempo, isso se dá porque naquele tipo de livro, como o Capital Volume 1, você está eviscerando o sistema capitalista, você está de fato compreendendo. Entretanto, aqui no livro 2 isso não acontece. Você tem algumas insights, tem algumas boas ideias, mas olha, é dentro de um processo hermético, é dentro de um processo que eu vou dizer assim, até doloroso. A leitura desse livro é uma leitura dolorosa, é uma leitura muito ruim. Marx se perde em muitas questiúnculas, né? Ele demanda muitas e muitas páginas para escrevendo coisas que não são tão importantes, respondendo, por exemplo, a Adam Smith, ele passa páginas e mais páginas respondendo algumas questiúnculas, que Marx está correto, né? No livro como um todo, a ideia dele é muito correta, mas não é o fato de estar correto que você, vamos dizer assim, estará de fato agregando muito para o conhecimento. Seria, para fazer uma analogia, mais ou menos o seguinte: imagine ler uma bula de remédio. Esse livro muitas vezes parece isso, uma bula de remédio. A bula de remédio está correta, as informações ali são sérias, são relevantes, são de caráter científico, mas nem por isso é uma leitura prazerosa. Muitas vezes ele se perde em discussões muito teóricas, muito abstratas e por fim de pouca relevância. Para dar outro exemplo, as discussões sobre capital fixo e capital variável, isso toma dezenas e dezenas de páginas. Meu Deus do céu, é uma discussão enfadonha, uma discussão que não agrega, assim, né? É claro, se você pegar os escritos dele, tem muita racionalidade, você vê que ele está com razão naquilo que está afirmando, mas são muitas páginas despendidas nesse argumento e não está, quando faz isso, vamos dizer assim, agregando imensamente no conhecimento, não está aproveitando a enorme capacidade analítica para
desvelar o que é o sistema capitalista. Está apenas explicando certos fenômenos dele. Então, assim, é de fato uma leitura muito, muito diferente. A queda do livro 1 para o livro 2 é uma queda vertiginosa mesmo, é um salto no abismo mesmo. Então, assim, a despeito de vários insights brilhantes, tem alguns aqui, de fato, algumas partes importantes que eu tentei deslindar aqui nesse vídeo, mas, assim, esse livro tem quase 800 páginas, né? E caberia tudo o que foi exposto aqui de importante nesse livro em, no máximo, 200 páginas. Mas no máximo mesmo, acho que em 150 páginas a gente teria aqui tudo que o Marx quis dizer de especial, de mais importante, sem perder nenhuma linha, nenhuma ideia, nenhuma pepita de ouro. Realmente, assim, é um livro difícil e eu só recomendo para aquelas pessoas que têm o intuito, de fato, de se especializarem no marxismo, nas ideias do Marx. Porque é um livro realmente, olha, é dose para leão. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro 2 do Capital? Já o leu? Deseja ler? Concordou com a visão que eu expus aqui? Discordou? Conhece algum outro livro do Marx? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!